meu nome é Clara, eu sou doutoranda do programa de pós-graduação em História da Unesp e membro do grupo Escritos sobre os Novos Mundos. Hoje, venho apresentar para vocês a obra Escola de Bem Morrer, aberta a todos os cristãos e particularmente aos moradores da Bahia, escrita pelo padre Antônio Maria Bonucci, impressa em 1701 e composta por uma série de exercícios devotos destinados aos irmãos da Confraria da Boa Morte da Bahia e a todos os fiéis católicos do Brasil colonial que desejassem aprender a arte de bem morrer, arte considerada indispensável para o trato cotidiano da alma, do corpo e para a salvação após a morte. O autor da obra, o padre Antônio Maria Bonucci, era um jesuíta formado pela Companhia de Jesus de Roma, que veio ao Brasil na década de 1680 para atuar como missionário. Durante sua estadia na Bahia, fundou a Confraria da Boa Morte, congregação religiosa que reunia fiéis engajados nos exercícios de preparação para a morte, e redigiu seu livro Escola de Bem Morrer, o primeiro manual para a boa morte, escrito na colônia e destinado aos fiéis dos trópicos. Como visto em vídeo anterior da série Pontos para o Passado, apresentado pela professora Letícia Almeida, escritos que ensinavam os cristãos a meditar sobre a morte e a se preparar para bem morrer eram muito recorrentes no período medieval e ganharam sua forma mais acabada com a arte de bem morrer do século XV. No decorrer dos séculos, especialmente após o Concílio de Trento, foram produzidos na Europa diversos escritos devedores dessa tradição medieval, que ensinavam os católicos a pensar na própria morte e a se preparar para bem morrer. O livro de Bonucci também insere-se nessa longa tradição cristã, sistematizada com os medievais e que ganhou fôlego renovado no período moderno, principalmente com a influência da Companhia de Jesus no Velho e no Novo Mundo. Mas afinal, qual a relevância de obras como as de Bonucci para os habitantes dos trópicos? No Brasil daquele tempo, uma colônia católica, marcada pela formação sociocultural e moral de religiosos e clérigos, os livros de devoção e de moral, que difundiam valores da fé, exercícios piedosos e comportamentos considerados viciosos ou virtuosos, eram muito recorrentes e aceitos pelo público. Entre as temáticas trabalhadas pelos letrados da colônia, a morte ocupou lugar de destaque em sermões, elogios, sonetos, livros piedosos e de moral. No entanto, a Escola de Bem Morrer de Bonucci foi a primeira obra inteiramente dedicada à arte de bem morrer. Tal interesse pela morte pode ser explicado, para além da fé na salvação eterna, por alguns problemas enfrentados pelos habitantes da colônia em seu dia a dia. Embora a morte fosse tratada abertamente na época, ela não deixava de causar medos, dúvidas ou mesmo de ser lembrada por alguns fiéis apenas quando encaravam a própria morte de perto. É preciso recordar que no Brasil colonial as epidemias e doenças eram mais frequentes, os tratamentos para as enfermidades pouco desenvolvidos, os deslocamentos por mar, matas e caminhos perigosos constantes, e o contato com os mortos em casa, em valas públicas e tumbas localizadas no interior das igrejas comuns. Neste cenário, em que os perigos eram menos controláveis e as adversidades constantes, a vida era geralmente mais curta, e grandes eram as chances dos homens padecerem uma morte imprevista e dolorosa. Daí a importância do Manual de Bonucci, que tinha como objetivo ajudar os fiéis medrosos a encararem a morte e a cultivarem as virtudes necessárias para a salvação, estimular os mais dedicados a perseverarem no caminho do bem e recordar os esquecidos da morte os perigos cotidianos que os rondavam e os pecados que poderiam condená-los ao eterno sofrimento no inferno, caso não se preparassem para bem morrer durante a vida. Com o propósito de amparar os católicos para a boa morte, Bonucci dividiu sua obra em duas partes. Na primeira parte, o jesuíta trata dos exercícios adequados para conquistar a pureza de consciência, a pureza de intenções e a conformidade com a vontade divina. Seria, pois, por meio da prática da penitência dos pecados, das orações,
do afastamento dos vícios e das ocasiões que incitavam as más condutas, do pensamento constante nos últimos fins do homem e do exercício de virtudes como a fé, a esperança e a caridade, que os fiéis poderiam afastar o temor da morte, agir como verdadeiros católicos e cultivar a amizade de Deus e de sua corte celeste. Na segunda parte da obra, Bonucci aborda todos os atos esperados dos fiéis na hora da morte, atos que deveriam ser exercitados com antecedência, de preferência todos os dias. Para tanto, os fiéis precisavam imaginar que escreviam um testamento, recebiam a última confissão, enfrentavam as tentações do diabo e as dores da doença, rezavam diante de Cristo crucificado e de Maria aos pés da cruz, e que recebiam a visita de Deus na forma do viático. Conforme o religioso, a imaginação e a repetição de todas essas ações eram fundamentais para o cultivo de virtudes morais como a fortaleza e a constância nas boas obras, virtudes próprias de grandes heróis que encaravam corajosamente a morte e conquistavam a felicidade eterna após se prepararem para bem morrer. Bom, é isso. Muito obrigada e até a próxima.